Gabriel Grando comenta a sua negociação com o Palmeiras. Rival do Palmeiras no Mundial anuncia um novo treinador exatamente para essa competição. Tem também jogador do Porto falando sobre o Palmeiras e a camisa especial para o Mundial de Clubes. Vamos lá? Você já sabe como é que funciona aqui, né? Eu sou Bruno Ramos, junto com o Erlan Dias, a gente traz para vocês debate e as notícias do Verdão. Já chega com o dedão do like aí, quem já conhece o nosso trabalho. Se você não conhece, espera aí até o final do vídeo aí. Se você curtir, você dá o like e se inscreve no canal, fechado? Olha, primeira notícia aqui, o Gabriel Grando comentou a negociação entre Palmeiras e Grêmio e foi sincero aqui, né? Ele que foi titular do Grêmio na vitória sobre o Sportivo Luquenho, o Gabriel Grando ele confirmou que ele recebeu duas propostas do Palmeiras. Foram duas propostas nas últimas semanas, mas não houve o acerto aí entre os clubes. O Palmeiras definiu pela permanência do Marcelo Lomba e desistiu da contratação do Gabriel Grando. Inclusive, o Grando substituiu o Volpi, né, que foi preservado aí na vitória de 1-0, e o goleiro gremista ele disse que os clubes não se acertaram nas conversas. O Palmeiras fez uma proposta por ele, que foi rebatida pelo Grêmio por outros valores, e aí a situação não avançou. Ele disse o seguinte, ó, teve o interesse sim do Palmeiras, chegou até ter duas propostas, mas minha cabeça estava sempre no Grêmio, sempre trabalhando. Hoje, mais uma vez, sem sofrer gols, vou seguir trabalhando para buscar o meu espaço. Tem coisas que não dependem só de mim, que dependem do clube, de clube para clube, mas teve mesmo o interesse. Sempre seguir trabalhando, estou aqui, tenho meu contrato com o Grêmio, vou seguir trabalhando para dar o meu melhor e para ajudar o Grêmio. Inclusive, ele que garantiu, né, que sempre manteve a cabeça no Grêmio, não ficou mexido aí com a possibilidade de saída. Enfim, ele falou que isso não mexeu em nada com ele, que tem coisa que não depende dele, que depende do empresário, na verdade, e também do clube. Ele só seguiu fazendo o trabalho dele aí para que não fosse afetado. Vou falar para você, acho um bom goleiro, mas de certa forma, não é que ainda bem que deu certo, né? Mas se fosse para escolher, eu ia em outro cara. Eu ia, por exemplo, ou no Léo Jardim, do Vasco, que inclusive não tá para renovar lá, né? Não tá, as conversas não estão avançando, pelo menos até o momento em que eu sabia da situação, né? Não sei como tá andando agora. Ou eu iria no Carlos Miguel do Nottingham Forest, cara. Eu, de certa forma, aí. E eu duvido, ele falou que ele não abalou, não. Duvido que não chacoalhou ali. Ele sendo reserva do Grêmio. Você é reserva no Grêmio. Aí vem um clube hoje que disputa por tudo organizado, vem fazer uma proposta para você. Eu duvido que não tenha balançado ele. E que é uma coisa que, inclusive, até lembrei agora, que abala qualquer cara da geração dele, goleiro, né, que é goleiro da geração dele, é isso aqui, ó. A memória que eu tenho do Marcos é na Copa do Mundo de 2002, né? E a importância que ele teve naquela conquista. Então, acho que foi a partir dali que realmente eu comecei a admirar e observar melhor, até porque também era muito novo antes disso. Enfim, né, já aproveitei Cavou, o gancho aí. Cavou, hein? Então, aí deu aquela migué, não falou do clube, né, falou da seleção, mas não tem como, né? Toda a galera aí da cidade aí dele, essa geração, viu muito, né? E ele era a grande referência da época, né? Então, com certeza o Grando deve ter dado aquela balançada. E o Jardim, acho que é só chamar, viu? É só chamar que vem. Eu acho que essa aí foi a famosa cavadinha. Eu não posso falar muita coisa, tá, gente? Mas peguem os sinais aí, por gentileza. Deixa aí, rapaziada, nos comentários, inclusive. Quero saber de vocês. Quem vocês trariam aí como uma provável opção de goleiro para o Palmeiras? Deixa aí nos comentários para a gente saber a sua opção, a sua opinião. Eu já deixei claro aqui, o Erlan também, que seria Léo Jardim ou Carlos Miguel. E antes da gente ir aqui para a nossa próxima notícia, tem um recadinho aí, Erlan. Exatamente, aproveitar, ó, final de semana tem Brasileirão antes da pausa para o Mundial aí, e tem a chance extra na KTO, você tem o QR Code aí na tela para você fazer seu cadastro, e a chance extra é simples, você entra lá no site, você vai na aba promoções, encontra lá a chance extra e ativa uma oferta aí de pelo menos 3 seleções em jogos do Brasileirão da Série A. Aí, se a sua aposta bater, você ganha normalmente, e se não bater, você recebe até R$50 de volta em aposta grátis. Mas é bom você ficar atento que é válido no final de semana, nesse final de semana, até às 20h30 do domingo. E como eu falei aqui, Brasileirão vai ter uma pausa, então aproveita essa chance no Brasileirão antes dessa pausa, né? Que depois tem o Mundial e tudo mais. E obviamente que a gente vai trazer mais coisas por aqui também da KTO com o Mundial. E você também participa aí da Liga do Milhão, você consegue acumular pontos também para a Liga do Milhão, que tem de prêmios de até R$1.000 por dia, R$5.000 por mês e o prêmio máximo aí de R$1 milhão, beleza? Então,
sempre, né, a gente falando, aposte aí com responsabilidade. A KTO, que é uma casa respeitada e já há muito tempo no Brasil, e também, importante lembrar, apenas maiores de 18 anos, beleza? E nossa próxima notícia aqui, senhores, o rival do Palmeiras no Mundial anuncia novo treinador para a competição. O Al Ahly, que é rival do Palmeiras aí no Mundial de Clubes, anunciou seu novo treinador para a competição, que começa no dia 14 de junho. O time egípcio ele demitiu o Marcel Koller no dia 28 de abril, depois deles serem eliminados na Champions da África, e anunciou a chegada do José Riveiro nessa quinta-feira, dia 29, também conhecido como ontem. O antigo treinador do clube egípcio deixou o comando aí depois da eliminação na semifinal da competição, né? Empate por 1-1 lá que eles tiveram com o Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense, inclusive, no torneio da FIFA. Tirou a chance do Al Ahly de disputar a final do Campeonato Intercontinental da África, né? Enfim, e depois dessas eliminações na competição continental, o clube disputou mais 6 partidas aí sob o comando dos interinos deles. E depois de um mês sem treinador efetivo, o Al Ahly ele anunciou a chegada do novo técnico nessa quinta-feira. O clube do Egito oficializou a contratação do José Riveiro. Ele estava no Orlando Pirates pelo clube da África do Sul. E o espanhol de 49 anos disputou 132 jogos, 80 vitórias, 26 empates e 26 derrotas, então são bons números aí do José Riveiro. E em seus 3 anos lá pelo Orlando Pirates, ele conquistou 5 títulos de Copas Nacionais. Então o novo treinador do Al Ahly aí, rival do Palmeiras do Mundial, chega com moral. E ele tem, cara, o lado bom disso é que ele tem só 2 semanas para conhecer e preparar o elenco do Al Ahly para o torneio, tá? Ele que inclusive é ídolo no clube sul-africano. O Riveiro ele anunciou que deixaria o comando da equipe já em abril. Então, na segunda semana de maio, o treinador ele já se despediu lá da torcida do elenco, foi muito homenageado. Então, agora, esse vai ser o técnico do Al Ahly, José Riveiro. Palmeiras e Al Ahly, inclusive o segundo jogo do Grupo A, dia 19 de junho, quarta-feira, às 3 da tarde, lá no MetLife Stadium. E se Deus abençoar, nós estaremos vendo isso em loco. Mas enfim, cara, o que você achou aí? Eu não conheço, obviamente, o trabalho dele, mas o tom positivo aqui que me dá é que ele tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo para trabalhar, né? O cara vai tentar pegar o que já tinha do outro técnico que dá para aproveitar, né? E colocar alguma coisa que aí você não tem tempo de treinar de nada, né? De colocar alguma filosofia. O Porto teve uma troca de técnico já há um pouquinho mais de tempo, né? E o Inter Miami disseram que o Mascherano estava sofrendo pressão da torcida. Agora, pressão na MLS, não sei como que é, né? Se esse pessoal chama ele para jantar e fala: olha, cara, o time tá muito mal. Então, acho que é mais tranquilo. Mas os 3 times estão com questões de técnico aí, né? E o Palmeiras é o trabalho mais longevo aí. Então, pode ser que conte pelo menos uma coisa boa aí pra gente nessa questão aí dessa troca deles, é do cara chegar assim, não ter tempo de colocar as ideias dele em prática. O time ainda tá meio bagunçado, né? Vamos torcer para isso, que é um time chato, né? A gente já passou por eles numa semifinal, mas também perdemos aquele terceiro e quarto horrível lá, que eu lembro daquele pênalti do Rony, meu Deus do céu. É um time fisicamente bem forte, tá? E taticamente muito organizado. A técnica dos caras pode faltar. Realmente, o Egito não é conhecido, tirando o Salah, né? Não é conhecido por excelente técnica. Mas no jogo contra o Palmeiras, se você puxar o jogo do Al Ahly contra o Palmeiras em 2022, foi o quê? Muita força física e tática organizadíssima. Tanto que você pode ver, inclusive, o gol do Palmeiras de contra-ataque, aproveitando ali um vacilo do Al Ahly. E agora a nossa terceira notícia aqui é a seguinte: informação dos amigos do nosso palestra essa, a camisa especial da Copa do Mundo de Clubes. Se liga nos detalhes aqui do lançamento, que vai ser feito aí entre Palmeiras e Puma. Não tem uma data confirmada ainda para o lançamento dos novos modelos especiais da competição, tá? Inclusive os próprios lojistas, eles não foram informados nem pelo Palmeiras, nem pela Puma sobre o detalhe do início das vendas. Então tem uma expectativa aqui de que a coleção composta por uma camisa de linha e a outra de goleiro esteja à venda a partir do fim da próxima semana. E aqui, ó, aqui é para jogar o peão para trás, viu? A versão do torcedor deve custar R$ 700, enquanto a de jogador R$ 1.200. Então, exigência da FIFA, tá? As 32 equipes que vão disputar o torneio, elas precisam ter
3 uniformes diferentes para o Mundial. Isso é exigência da FIFA. O Palmeiras vai com os atuais verde e branco, revelados aí em fevereiro, além do que será lançado em breve. Então, a camisa dourada, que é o atual terceiro uniforme do Palmeiras, ela fica de fora. E aí as atuais chegam ao mercado, já com o patrocínio que o Palmeiras tem, e vai acontecer a mesma coisa com a especial, tá? E tem o terceiro modelo, sempre aí em agosto. Os lançamentos das camisas especiais de linha e de goleiro não serão os últimos desse ano, tá? O novo terceiro uniforme está previsto para acontecer em agosto, no mês do aniversário do Palmeiras. Então, dessa forma, vão ser comercializados aí 4 camisas ao longo de 2025. Então, vamos ver aí, né? Eu espero que venha coisa bonita. Normalmente, Palmeiras e Puma, difícil decepcionar. A única coisa que decepciona é o preço, né, cara? É complicado, né? 1.200, 700 pau na camisa é doideira. Pra mim é doideira. Eu tenho condição, graças a Deus, mas, cara, de comprar hoje. Nunca tive. A maioria do tempo nunca tive. Mas hoje, mesmo tendo condição de comprar, eu não consigo normalizar um trem desse. Por esse preço aí, devia vir. Você compra a camisa, já vem uma ação da Puma junto, né? Já vira acionista da marca, já também. Vem o Puma junto, né? Vem um Puma junto. Aquele tigre doidão lá que eles usaram lá, chega na sua casa com a camisa de... o preço é impraticável, né, cara? Só que é aquele negócio, né? A gente reclama do preço, às vezes reclama até da beleza do produto, mas vai esgotar em 2 semanas aqui. Galera, dá o jeito ali, quem tem condição já compra mais de boa, quem não tem parcela. Então, né, a gente já falou muito sobre esse preço, agora fica a curiosidade para saber como que vai ser a camisa também, né? Com a parte do design, que eu gostei dos 2 modelos desse ano, né? Eu até reparei, aquela retrô da Coca-Cola é muito parecida à gola, né? Então eu até reparo, às vezes eu tô gravando aqui, quando pega só essa parte, é muito parecida. Então é legal remeter algumas camisas meio retrô assim, não sei se pode seguir essa linha, mas quando tiver alguma imagem vazada ou do próprio lançamento, a gente traz por aqui também. É isso, senhores. Tem mais alguma notícia aqui? Tem o PP também do Porto falando sobre o Palmeiras, cara. O brasileiro PP do Porto aí, que era do Grêmio, foi vendido para lá, foi revelado no Grêmio, e ele falou e muito bem sobre o Palmeiras. Então o Mundial aí com 32 equipes, ele vai começar agora em julho, termina em julho nos Estados Unidos, e muitos duelos aí estão chamando a atenção. Entre eles, o Porto e o Palmeiras, né? Que aí vai ter aquele ingrediente a mais, né? O Abel Ferreira português, finalmente tendo o Palmeiras exposto para Portugal inteiro ver. Enfim, o Abel tem histórico no Sporting, e o atacante PP, ex-Grêmio, falou sobre esse reencontro aí com o antigo adversário dos tempos de Brasil. Palmeiras que está no grupo A, joga com o Porto no dia 15 de junho em Nova Jersey, e depois completa o grupo o Porto, né? Completa com o Inter Miami e depois o Al-Ahly do Egito. Então, o PP disse o seguinte: sei que o Palmeiras é uma equipe muito competitiva. O Abel, desde que chegou, implementou uma cultura muito forte e vem conquistando muitos títulos no Brasil. Eu, particularmente, perdi uma final de Copa do Brasil para eles. Entendo a dificuldade de enfrentá-los e reconheço o trabalho que eles vêm fazendo. Precisamos estar totalmente focados para fazer um grande jogo. Foi o que comentou o PP. Ele relembrou aí a Copa do Brasil que ele fala, é a Copa do Brasil de 2020, que foi logo após a chegada do Abel Ferreira, né? Na ocasião, para mim, aquela lá foi a Copa do Brasil, o título mais fácil do Palmeiras, o título mais tranquilo foi aquele ali, viu? E o Palmeiras venceu o Grêmio, né? Que era do Renato Gaúcho, por 3-0 no placar agregado, e aí foi tetracampeão. E agora o PP tem a chance de enfrentar o Palmeiras novamente. Eu espero que ele não ganhe novamente, né? Ele falou aqui, sabemos que não existe jogo fácil, temos os confrontos que serão complicados, precisamos pensar passo a passo. Nosso primeiro adversário é o Palmeiras, mas também enfrentaremos o Inter Miami, que tem uma grande equipe com Messi, Suárez e outros jogadores de alto nível. Temos que trabalhar, nos dedicar muito. Enfim, aqui ele foi protocolar. Para mim, o PP, que é um dos destaques, um dos principais jogadores do Porto, muito bom de bola, tem que ficar de olho nesse moleque, né? Porque é ele é rabiscador, né? Ele é rabiscador, ele tinha muito potencial aqui no Brasil, ainda tem no Porto. Ele, inclusive, que sofreu um hate da torcida do Porto lá, porque acho que os caras pegaram uma conta dele de CS, sabe? Jogador adora CS, né? E aí pegaram uma conta dele de CS enquanto o Porto tava jogando, os caras viram lá que ele tava online, e nesse jogo ele não jogou. Aí os caras falou do comprometimento dele. Então quer dizer que enquanto o Porto tá jogando, você tá jogando CS? Aí os portistas caíram em cima dele, né? Obviamente. E aí o PP
não ficou muito bem quisto lá pelos torcedores do Porto, tá? Mas, rapaziada, é um dos destaques, então tem que abrir o olho, até por ser também aquele jogador que é o da linha, né? O da última linha, aquele jogador que quebra as linhas. Então tem que ficar de olho aqui nessa questão do PP, porque o moleque joga muita bola, hein, Werner? Tem que ficar de olho nesse cara. E até falando aqui também, ó, rapidinho, dos jogadores do Porto, tem muito jogador bom, viu? Muito jogador bom mesmo. Tem o Vieira, tem o Mora, o Marcano também, o Pedro, que é o zagueiro. Enfim, tem muitos jogadores bons lá no Porto. É para ficar de olho, né? Imagina a torcida do Porto, Neymar jogando no Porto na época da Kings League Portugal. O pessoal ia ficar felizão pra caramba, Nossa, né? Mas o PP era muito bom de bola. Aliás, até uma pena que ele tenha se formado no Porto, porque seria uma baita opção, hein? A gente tava falando de pontos esses dias, né? Ele funcionou muito bem. Esse título realmente da Copa do Brasil, tanto foi o mais fácil que o jogo mais difícil foi contra o América do Lisca doido, né? Mais difícil daquela. Mas ele era inclusive, ele era das poucas bons jogadores. Aquele Grêmio era sofrido também, né? Eu lembro que passou, acho que do São Paulo na semifinal, com o gol do Diego Souza, choradaço, assim e tal. E ele era meio que a única válvula de escape técnica lá. Então é um cara para prestar atenção. Esse jogo com o Porto, teoricamente, é mais difícil, né? A gente sabe que falou do Al-Ahly aí, os caras têm sua força, Inter Miami tem o Messi, não tem que falar, né? Mas esse jogo com o Porto aí é crucial. Se começar bem também, para tentar chegar na última rodada já com a vida resolvida, né? Tiro curto tem dessas. Exatamente. Mas enfim, senhores, eu quero saber de vocês aí, ó. Trouxemos um caminhão de notícia para vocês. A gente falou de Gabriel Grando, trouxemos aqui também o Al-Ahly trocando de técnico, falamos da camisa do Mundial e também o PP do Porto falando sobre o Palmeiras. Deixa aí nos comentários, por gentileza, o que você acha, cara. A gente pediu para vocês aí uma sugestão de nome de goleiro, já que não deu certo essa negociação com o Grando. O Al-Ahly, será que o Al-Ahly pode fazer frente ao Palmeiras? Lembrando que o Al-Ahly também vem com moral, tá? Eles ganharam aí de 6-0 o último jogo deles, então é um time que tá vindo com moral também. O Palmeiras precisa abrir o olho e não marcar bobeira nessa fase de grupos, é entrar com intensidade máxima todo jogo. Tem também a camisa do Mundial, que vai ser uma paulada. A grana vai ser forte aí, quem quiser levar essa camisa. E tem o PP também falando aí sobre o Verdão. Perfeito, senhores? Faça um pacote inteiro aí, por gentileza, é muito importante pra gente. Dá o like no vídeo, cara, por gentileza. Se você chegou até aqui e não deu like, faz esse favor aí pra gente. Você que não é inscrito no canal, gostou do nosso formato? Gostou das nossas informações? Então chega mais, seja um novo membro da casa aí, você vai ser muito bem-vindo. Valeu? Tamo junto!